dia, pessoal do Espaço Moda JM, tudo bom com vocês? Bom, eu tô devendo pra vocês então um vídeo, né, da minha maquiagem que eu faço pra dia a dia, maquiagem que vocês costumam ver quando eu bato as fotos de look do dia, principalmente quando eu uso, né, durante o dia, que à noite fortalece um pouquinho a maquiagem. Então, essa maquiagem que eu vou ensinar pra vocês, podem ter pessoas que vão achar que ela seja muito pesada pra durante o dia, pode ter pessoas que acham que ela é perfeita, então realmente é uma questão de opinião. Essa maquiagem ela pode ser usada pra tanto durante o dia quanto durante a noite, então vai depender realmente do gosto pessoal de vocês. Bom, peço que por favor não comparem os meus vídeos com tutoriais maravilhosos que eu costumo ver pelo YouTube, porque realmente eu sou amadora, tá? Eu tento aprender com o dia a dia, tenho livros, assisto tutoriais, né, de maquiagens na internet, mas realmente eu não posso dizer com garantia que tudo que eu faço aqui tá certo, não, tá? Então, por favor, não taquem pedras em mim. Então, como eu disse, né, eu já fiz a preparação da pele. Para preparação da pele eu costumo passar, né, lógico, lavar o rosto, de preferência com sabonete esfoliante, porque eu tenho pele muito oleosa e eu acho que é interessante para limpar, purificar mesmo os poros. Logo em seguida eu passo um hidratante, que eu até já mostrei pra vocês nas postagens dos meus produtos de cuidados pro rosto. Cada dia eu uso um creme diferente, porque eu gosto de experimentar cremes diferentes. E passo o protetor solar, tá? Que eu aprendi com várias pessoas, né, vários profissionais, a importância de usar o protetor solar para a nossa pele, principalmente, né, levando em consideração o país que a gente mora, né, os raios, eles afetam a gente a prestações, então a gente só percebe quando tá bem mais velho. E eu costumo usar também esse daqui que eu até separei aqui para mostrar pra vocês. Ele é um cremezinho da Mary Kay. O nome dele é Oil Mattifier. Então, pra quem tem pele super mega ultra ao quadrado oleosa, que nem a minha, eu recomendo passar na pele antes mesmo, né, de começar a maquiagem, porque ele segura um pouquinho da oleosidade da pele, deixa a pele um pouco mais sequinha. Eu tô amando usar ele, recomendo mesmo, tá? E vocês vão ver que, na verdade, eu uso muito assim, pra dia a dia maquiagem, tanto da Mary Kay quanto da Boticário. Gosto de ambas, gosto do preço de ambas. Gosto de outras marcas também, sou fã da Maybelline. Algumas coisas da Avon também eu acho legal, a Natura também é bacana, mas eu tô ultimamente usando mais Mary Kay, Boticário e uma coisa ou outra da Maybelline. Então, eu já passei, né, já fiz a preparação da pele, já passei a base, já passei pó compacto e já passei o corretivo também. Inclusive o corretivo, eu recomendo esse daqui, da Mary Kay. Tô gostando bastante dele, a cobertura dele é muito boa, tá? Não sei se vocês vão conseguir ver ele aí. Ele é líquido, tá? Dá umas batidinhas aqui na olheira. Eu, na verdade, não tenho muita olheira, não. Eu costumo, na verdade, cobrir mais uma marca de espinha ou a marca de cravo. E eu costumo passar aqui nessa região dos olhos mais de manhã, quando eu acordo, né? Porque o olho da gente tá um pouquinho inchado. Aí eu costumo usar ele. Gosto bastante, recomendo. E a base que eu usei hoje foi a base líquida de alta definição da Make B. Gosto muito dela porque ela é oil free. Então, atenção, garotas de pele super mega oleosa, os produtos têm que ser oil free, tá? O pó compacto que eu usei, tô experimentando, na verdade, comecei a usar ele agora, que é da Make B também. E ele é interessante porque ele tem esse pincelzinho, então você vai apertando o botãozinho aqui, dá umas borrifadinhas e vai passando na pele. E ele é super prático, porque já vem com pincel, então você não precisa ficar desesperando com qual pincel eu vou usar para passar o pó compacto. Tô gostando. A Make B, na verdade, a cada coleção me surpreende mais. Então eu vou começar pela sobrancelha. Então eu aprendi que uma maquiagem bem feita tem que estar com uma sobrancelha muito bem feita. A minha sobrancelha ela é falha, então eu, na verdade, ultimamente eu não tô conseguindo sair de casa sem preencher a minha sobrancelha. Tem cobertura de sobrancelha de rena, né? Eu recomendo que, por favor, não façam como eu e procurem um bom profissional para fazer a cobertura da sua sobrancelha. Não tô criticando as pessoas que já mexeram que já trabalharam na minha sobrancelha, mas infelizmente um profissional ou outro já fez cagadas e infelizmente hoje eu tenho que tentar
cobrir com o que dá, tá bom? Então, o que eu aprendi a fazer, inclusive várias dicas que eu vou estar fazendo aqui foi vídeos que eu assisti na internet e também o Vinícius Vargas, top, tá? O Vinícius, o Júlio, né, e vários outros maquiadores que eu já tive contato me ensinaram a fazer uma coisinha ou outra. Então, o que o Vinícius me ensinou a fazer? A pegar esse pincelzinho, esse achatadozinho, tá? Vocês vão ver que ele é mais fininho, ó. E o que vai fazer? Dá uma molhadinha nele na água e escolhe, por exemplo, no meu caso, uma sombra marrom. Eu vou estar usando essa daqui, da paleta da Make Be. Ela é a paleta, se não me engano, do inverno do ano passado. E eu vou estar usando ela pra fazer o preenchimento da minha sobrancelha. Então, até inclusive, às vezes eu não tô olhando diretamente pra vocês, porque eu tô olhando pra tela do iPad pra conseguir praticamente usar como espelho. Então, por favor, não ache que eu sou vesga. Então, o que eu vou fazer? Eu vou preencher a sobrancelha, você vai praticamente colorindo ela. Por acaso, se acontecer de errar, é só pegar o dedo mesmo, riscar ou pega um cotonete. Só cuidado para não borrar, tá? A minha sobrancelha ela é um pouco desigual, então eu tenho muita dificuldade de deixar ela preenchidinha, dando a mesma volta, porque uma minha ela é meio em triângulo, a outra é um pouco mais arredondada. Então eu ainda não consegui aprender a igualar elas direitinho não. Então eu faço o que eu posso. Se vê que saiu um pouquinho fora, aí é só, eu costumo limpar mais com o dedo mesmo. É mais porque eu particularmente não acho muito legal ficar parecendo sombra, não. Porque dá muito na cara, né? Ó, minha sobrancelha tá colorida. Ok? Agora do outro lado. Tem gente que gosta de preencher a sobrancelha depois de já ter passado a sombra. Eu sinceramente acho que tanto faz. Eu costumo passar antes mesmo. Até também pra quando eu passar a sombra, dá pra ter um efeito maior de como que vai ficar o rosto no total. Essa parte aqui na frente, na verdade, eu considero a mais difícil, esse início, porque é a parte que costuma ficar mais falha. E como eu falei, eu não gosto muito da sombra aparecendo. Então eu costumo ficar meio psicopata nessa hora aqui. Meio de olho. Sempre dei uma olhada de um lado e do outro pra ver se tá por igual. Eu, sinceramente, não sei falar se tá por igual. Mas dá pra enganar. Qualquer coisa depois vocês me falam se ficou igual. Ok? Então, beleza, eu preenchi a sobrancelha. Agora, então, eu vou passar pra sombra. Então, o que eu costumo fazer na sombra? Tem esse primer, ele é o primer da Make Be. Ele é um primer para os olhos. Eu sou apaixonada com ele, por quê? Porque eu acho que ele segura a sombra melhor e ele deixa a cor dela mais viva. Eu lembro que quando eu fui na loja do Boticário, a menina passou a sombra na minha mão. Sem o primer, ela passou um pouquinho do primer e passou o primer. Parecia outra cor. Tava muito mais viva, muito mais bonita. E eu acredito que seja com várias pessoas. Muitas vezes durante o dia, a sombra vai concentrando aqui na dobra do canto interno aqui, né? Então, ele costuma segurar um pouquinho mais. Ainda mais eu que, por exemplo, eu faço maquiagem às 7h30 da manhã, fico com ela até 9 horas da noite. Então, eu procuro saber o que faz a maquiagem durar mais, né? Porque eu, pelo menos, né, no trabalho que eu tenho, eu não consigo lembrar muito de ficar retocando maquiagem, não. Embora eu tivesse que fazer isso. Então você passa um pouquinho, não precisa exagerar, é uma gotinha mesmo. Até também pra não ficar muito melecado. E dá um tempinho. Eu, na verdade, devido à pressa, não costumo dar o tempo necessário não, mas costumo esperar um pouquinho. Então, eu vou mostrar, enquanto isso, eu vou mostrando pra vocês então, as sombras que eu vou usar. As sombras que eu tô gostando, assim, apaixonadamente de usar, tá sendo essa, que é a Granite, da Mary Kay, perdão. Ela, na verdade, assim, ela é um cinza com brilho. São sombras de brilho, né? Tem muita gente que fala que não é muito bacana ficar usando sombra
metalizada ou sombra brilhosa durante o dia, mas eu acho que se você passar bem de levinho, né, souber dosar o quanto que você passa, fica bonito. Então eu vou usar a granite no canto interno do olho até o meio. E tem dia que eu uso os tons de marrom, que os tons de marrom para usar durante o dia ficam muito bonitos. E tem dia que eu uso o coal da Mary Kay. O coal é o pretão, é o preto mate. Perfeito, perfeito, perfeito. Gosto muito dele. Só que eu não vou passar o coal de uma maneira que fique preto, não. Eu vou deixar, na verdade, um tom um pouco mais acinzentado. Vocês vão ver que ele não vai ficar forte, não. Pra quem quiser usar durante a noite, quiser usar um pouco mais, é só fortalecer um pouco mais, né, no coal. Então, o pincel que eu vou usar, na verdade, deveria ter um pincel para cada coisa, né? Você pode estar usando as esponjinhas, né? Ou então, eu gosto, acostumei, na verdade, viciei muito a usar esse pincel da Boticário. Ele é achatadozinho, né? E ele é um pouco mais gordinho do que aquele pincel que eu mostrei pra vocês que eu uso pra preencher a sobrancelha, ó, a comparação. Esse é o da sobrancelha, bem mais retinho. E esse é o que eu vou usar, então, pra passar a sombra, tá? Tem vários outros pincéis que vocês podem estar usando. É porque, na verdade, eu não sei se foi por causa da pressa ou da preguiça ou o que for, eu acostumei a usar esse daqui pra fazer tudo. Então, por favor, não me ache a criatura mais maluca do planeta, porque, como eu disse, eu arrumei o meu jeitinho. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar um pouquinho da granite. Lembrando que na Mary Kay, vocês podem comprar a sombra separada, vocês não precisam comprar o estojo que vem com ela, não. Tá? Quem não tem costume de comprar Mary Kay. Então, eu, passei um pouquinho, dá uma sopradinha pra tirar o excesso. E agora, então, ó, eu vou passar ela no canto interno. Eu gosto desse lápis porque ele dá pra ir colorindo, ele é um pouco mais preciso. Lógico que ele não foi feito muito pra isso, não, sabe? Eu costumo passar. Às vezes até o meio do olho, às vezes eu passo no olho todo. Aí vai depender do que vocês acharem melhor. Então, eu não sei se dá pra ver. Ele não fica tão forte, tá? E agora eu já vou passar no outro olho. Para as preguiçosas de plantão, esse pincel, ele é uma maravilha. Eu gosto muito dele. Principalmente pelo fato que eu ainda estou aprendendo a fazer aquele esfumaçado decente. Então, eu costumo usar ele para tudo. Então aqui, ó, já tá passada a sombra. Eu acredito que não dê pra ver 100%. Mas ela, como vocês viram, ela é suave. Então o que eu faço? Eu dou uma limpada no pincel. Você pode limpar no papel higiênico. Eu costumo só dar uma limpadinha na mão mesmo. Depois eu dou uma lavada nela. E agora eu já vou pegar o coal, que é o preto. Então, dei uma sujadinha também. Aí agora o que eu vou fazer? Como vocês viram, eu tava pegando o pincel, eu tava passando ele dessa maneira, tá? Agora o que eu vou fazer? Eu vou virar, eu vou fazer ao contrário. Eu vou colorir inversamente. Tem várias maneiras de você fazer. Você pode estar fazendo no formato de V, tipo, puxa um pouquinho pra cá, puxa um pouquinho pra cá e vai colorindo, tá? Eu, na verdade, assim, começo com o V e aí depois, qualquer coisa, eu vou dando uma subidinha até eu ver onde que pode chegar. Eu acho que durante o dia não pode ficar ultrapassando muito esse limite do nosso olho, não. Porque fica muito forte, ainda mais que eu vou estar usando preto. Então eu costumo deixar mais do lado de dentro mesmo. Então, ó, você vai colorindo um pouquinho só, respeitando, né, a pálpebra móvel. E vai passando nesse Vzinho final. Então, como vocês podem ver, eu não tô deixando ficar forte e não tá ficando tom de preto. Tá? Respeite esse limite, tá? Porque para ultrapassar esse limite, eu acho que fica melhor à noite. Durante o dia não fica legal. Eu acho que fica forte. Então, eu vou olhar pro espelho agora que fica mais fácil. Eu costumo dar uma puxadinha aqui em cima, tá? Eu costumo puxar aqui um pouquinho. É igual eu falei, respeitando o limite. Mas eu costumo dar uma puxadinha.
Se vê que saiu, né, que não tá respeitando o limite, vem com o dedo ou pega um removedor de maquiagem com um cotonete e dá uma limpada, tá? Eu não sei se tá dando pra ver direitinho, mas como vocês viram, não tá forte. Só realmente tá dando um sombreado um pouco mais escuro. Realmente não. No vídeo não tá dando pra ver perfeito, mas eu garanto, tá legal. Tanto que, ó, quando eu tô com o olho aberto, ó, não tá aparecendo. Tá respeitando. Às vezes sai um pouquinho de nada, mas igual... Depois também vocês vão estar passando o iluminador aqui. Então dá uma disfarçada também. Agora então eu vou pro outro lado. Mesmo jeito, ó, eu vou estar fazendo esse movimento pra dentro. Você faz um V, ó. Às vezes quiser, pode dar essa puxadinha. Se não quiser, fica respeitando só o final. Eu costumo fazer muito esse movimento, ó, voltando pra dentro, que aí eu vou observando também até onde que eu posso subir. Eu dei uma sujadinha aqui. Mas qualquer coisa depois eu limpo também. Então, o que que eu vou fazendo agora? A partir de agora eu vou começar a observar o quanto que um olho tá parecido com o outro, né? Então, pelo que eu tô olhando aqui, esse já tá um pouco mais esfumaçado do que o de cá. Então eu vou dando umas batidinhas, mais pra dar uma espalhada na sombra mesmo. Para um olho também não ficar muito pretão, porque como eu tô mexendo com preto, mas eu não tô querendo que fique com, né, o preto forte, você tem que sempre dosar pra ver se um olho não tá ficando mais escuro do que o outro. E esse de cá, na verdade, tá um pouquinho mais escuro. Eu tenho duas opções. Eu posso pegar um outro pincel e dar uma esfumaçada. Que é o que eu acabei de fazer. Ou eu posso escurecer o outro olho para ele tentar ficar igual de cá. Ou então eu posso pegar um pouco da sombra do granite e jogar por cima. Que é essa sombra aqui do canto interno. Tá? Então esse daqui subiu um pouquinho. Vou dar uma borrifadinha do preto aqui. E vou tentar colorir no mesmo lugar. No outro olho. Esse canto, gente, eu tenho uma dificuldade pesadaça pra fazer ele. Então, bom, olhando aqui no espelho, tá praticamente igual. Às vezes o que eu costumo fazer é puxar um pouquinho dele aqui pra baixo. Você pode estar usando esse pincel aqui se ficar com medo de ficar muito escuro embaixo. Então você vai colorir praticamente em cima dos cílios. E eu vou só até o meio do olho. Porque como eu disse, eu tô mexendo com preto, ó. Então, pra não ficar forte, eu tenho que tomar cuidado. Bom, então agora eu vou usar o iluminador. O iluminador eu vou usar esse daqui, esse branquinho. Esse que vocês estão vendo que está super usado, ok? O iluminador, ele é meio controverso. Tem gente que prefere usar o iluminador só à noite. Eu acabo usando durante o dia também, pra abrir um pouco o olhar. Então você vai passar só aqui, ó, por cima da sombra. Como eu disse, se você estiver achando que a escura tá um pouco forte, você pode passar um pouquinho por cima. Então eu costumo passar um pouquinho. Só que realmente toma cuidado pra não ficar muito branco também, gente. Porque senão realmente, principalmente por ser durante o dia, pode ficar meio forte. Então, pra usar durante a noite, eu acho que ficaria super legal se você pegasse um lápis preto. Esse daqui é um que eu tenho que já está acabando, da Make Be, tá? Ele inclusive é lápis de esfumaçar também.
você podia passar ele aqui no canto interno, aqui, né? Só que eu não vou usar porque senão vai ficar muito fechado. Eu gosto muito, na verdade, de usar, mas pra durante o dia, principalmente porque eu tô passando uma sombra um pouco mais forte, não vou fazer não. Então eu vou pegar esse daqui, que é da Intense. Ele, na verdade, ele é um lápis de passar mais ser usado como sombra, mas eu, como eu disse, a rainha da gambiarra, tô usando ele pra tudo. Então eu vou colorir aqui o canto interno com ele. Essa parte que é molhadinha aqui do olho, que ele abre o olhar e tira um pouco do efeito pesado da sombra. Então ele dá uma clareada no olho e fica bonito. E eu poderia muito bem agora, né, já passar a máscara. Tem várias máscaras que eu uso. Tem essa da Colossal Volume, que é famosérrima, mas ela eu prefiro usar mais à noite, ou quando eu quero fazer uma maquiagem realmente bem mais glamourosa, porque ela puxa pra caramba. Então, tem essa daqui da Avon, gosto bastante dela, que é a Max Shock. Só que a minha já tá acabando, então eu não vou usar ela hoje não. E tem essa daqui, que eu ganhei ela na Boticário, não me lembro como, acho que era acima de tantos reais, ganhava alguma outra coisa. E eu ganhei essa daqui, que ela é a máscara 3D, Master Seals 3D. Tô gostando bastante dela pra usar durante o dia. Então eu poderia muito bem terminar com ela agora, se eu quisesse que ficasse só assim. Ou então eu posso fazer o que eu particularmente adoro, que é pegar a caneta, né? Essa daqui minha é da Maybelline, mas a da Boticário ela é muito boa. A da Avon eu já experimentei também, ela é muito bacana. E eu recomendo ela é muito mais fácil de usar do que o lápis. Porque o lápis, pra ficar bem certinho, né, ele tem que estar bem apontado. Só que eu não vou negar, o lápis ele dura muito mais do que a caneta. Então o que você pode fazer? Passa a caneta primeiro, e aí depois você vem com o lápis e passa por cima. Só que é porque o lápis ele não pode estar com ponta grossa, ele tem que estar bem apontadinho. Então, que eu costumo fazer de fora pra dentro. E eu não vou fazer grosso não, eu vou fazer bem rente aos cílios e bem fininho. É mais pra dar uma marcada mesmo. Então, ó, eu não sei se vai dar pra ver aí. Vou puxar o espelho pra pertinho. Bem rente aos cílios. Bem fininho. Se errar, aí complica. Às vezes costuma querer que fique um pouco mais fino, eu acabo fazendo um traço grosso. Aí eu acabo igualando pra lá. Aqui no centro ficou um pouquinho mais grosso. Então, ó, você tem as duas opções, deixar sem ou deixar com. E o que eu faço? Quando eu acho que fica muito grosso, eu venho com um pouquinho da granite e passo por cima pra dar uma suavizada no pretão. Aí, eu dou uma clareadinha. Ó, agora eu vou fazer isso aqui, do lado de cá. Bem rente aos cílios. Porque se você deixar alguma distância entre o lápis e os cílios, vai aparecer e não fica bonito. Bom, isso aí. Vem aqui para dar uma suavizada. E a sombra tá aplicada. Agora então eu vou vir com a máscara, que eu tenho que achar ela. Tá aqui. Então pega aqui. Tem várias maneiras de passar. Você pode puxar de dentro pra fora. Eu costumo fazer só de fora pra dentro mesmo, assim, varrendo. Então, ó. Vai dando umas varridinhas. Eu costumo usar, na verdade, esse de dentro pra fora,
né, da parte passando na parte de cima, à noite, quando eu quero que ele fique bem mais puxado. E dou uma encostadinha aqui embaixo, porque no caso dos meus cílios, eles são grandes, então se eu exagero muito, principalmente pro dia, não fica legal. Agora aqui. Por acaso, se acontecer de dar alguma sujadinha aqui, que nem acabou de dar, você pode ou vir com o pincel e passar um pouquinho da sombra, ou então vem com o dedo bem de levinho e tenta dar uma limpada. Eu não recomendo vir muito com o dedo, não, senão você pode estragar a sombra. E dá uma encostada. Então a sombra ela tá aplicada. Agora então tá faltando o blush. Com essa sombra, gente, eu costumo passar mais batom clarinho, tá? Você pode até passar um batom mais forte, se quiser usar durante a noite, ou se quiser usar mesmo. Mas eu durante o dia, principalmente quando eu passo essa sombra, eu prefiro passar um rosa um pouco mais claro, às vezes um brilhozinho, uma cor mais suave. Então o blush. O blush eu vou estar usando esse rosé, esse da paleta da Boticário, esse daqui. Na rosé não, na verdade é um tom de pêssego, perdão. Porque é o que todos os maquiadores me falam, né? Você tem que usar tom de pêssego. Então, o que eles me falam é amém. E eu gosto, na verdade. Então, ó, o movimento é o seguinte. Vai ser da boca pra fora, tá? Aí eu vou... Chega aqui até perto do olho. Eu não sei se eu passo direito. Eu costumo, na verdade, siga essa reta e depois eu vou dando umas varridinhas. Só que nunca passe blush aqui. Aqui, à noite, você vai estar passando o iluminador ou então não passa nada. Igual, por exemplo, durante o dia, eu não recomendo iluminador não, senão você vai ficar brilhando demais. Tá? E se por acaso errou no blush, dá uma limpadinha. Tá? Eu passo bem de levinho, porque como eu sou branca, ona demais, qualquer coisa eu já fico rosona. Se eu tiver com blush, então, eu fico mais rosa ainda. Inclusive o Vinícius me ensinou a pegar o Dual Fiber e fazer ele tipo essa linha retangular, que fica mais fácil de passar. O blush realmente é uma coisa que tem que ter cuidado pra passar, pra não ficar muito rosão, porque senão fica muito feio. Eu não sei se eu pego direito, se eu faço direito. Mas eu acho que no final acaba dando certo. Aí sempre observa, né, se uma bochecha ficou igual a outra, se uma tiver ficado mais forte, você limpa, ou então você tenta igualar a outra. Eu, esse dia, gente, tô com muito cravo. Então, e a qualidade da imagem também do iPad, da câmera frontal, não é das melhores. Então, por favor, não julguem a minha pele assim, ok? Mas no final do vídeo eu vou bater uma foto, aí eu vou mostrar pra vocês verem na foto como é que fica bem mais nítido os efeitos, tá? Tem vários tons de batom de brilho. Eu vou fazer o seguinte, como eu falei, eu não vou passar cor forte. Então eu vou pegar esse daqui, que é um que na verdade eu até uso bastante pra trabalhar, que ele é esse rosa da Intense. O nome dele é... que eu não tô achando. Cor 341. 341. Ele é um rosa com brilho. Tá? Muito bonito. Então, vou passar. Vou só uma pelinha aqui. Aí. Então, ó, ele fica um rosa bem mais suave, não fica forte. E dá pra usar perfeitamente durante o dia. Bom, então é isso aí, ó. A maquiagem tá pronta. Tá? E é assim que eu costumo trabalhar e sair durante o dia. E às vezes também eu faço essa mesma maquiagem pra sair à noite. Então eu espero que vocês tenham gostado do tutorial.
Qualquer comentário, qualquer outro tipo de maquiagem, se quiser que ensine a fazer o olho do gatinho, apesar de que eu também estou aperfeiçoando nisso. Ou então como também uso o delineador em gel, que eu vou estar ensinando vocês a usar depois, que ele é perfeito, muito bom. É só deixar o comentário aqui embaixo, tá? Seja no Blogger, ou seja no YouTube, ou seja no Facebook. E é isso aí. Então, beijão, espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo, ok? Tchau, tchau! Now that I have captured your attention, I want